Agora tá certinho. Eu vou voltar a compartilhar a nossa tela. Então, vamos lá. Sabendo que os tipos de plásticos contidos nessas amostras podem ser polipropileno, PP, de densidade 0,9 gramas por centímetro cúbico, poliestireno, PS, densidade igual a 1,05 gramas por centímetro cúbico, ou terrefalato, né, de etileno, que são os nossos PET aí, de densidade 1,35 gramas por centímetro cúbico. Assinale a alternativa correta. Letra A. A embalagem de biscoito é feita de PS, então do nosso poliestireno. A densidade do poliestireno é 1,05. Então, o que vai acontecer? É maior do que a da água, então vai afundar, certo? Menor do que a dissolução, vai flutuar. Não pode, porque ela flutua nas duas, então ela está errado. O PS, né? Tá O, mas deve ser PS. Flutua na água. PS afunda, né? Densidade maior, afunda. C. A garrafa de refrigerante é feita de PS. A garrafa de refrigerante afunda nos dois. Se ela fosse feita de PS, ela ia flutuar na solução, então também está errado. O PP afunda na água. É o nosso primeiro aqui, o polipropileno. Flutua, né? 0,9 menor. E letra E, o copo descartável é feito de PS. Copo descartável. Sim, né? Flutua nas duas. Certinho, opção correta da número 1, letra E. Número 2. A 2 aqui foi sem gabarito, né? Mas ainda bem que deu tempo da gente consertar, deu para vocês fazerem. A solda macia ou solda branca é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo em variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em forma de fios, com liga de estanho, chumbo, de proporções 60 por 40, a qual possui ponto de fusão igual a 183 graus Celsius. Analisando o gráfico abaixo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, assinale a alternativa correta. Então, olha só. Aí tem aqui a passagem de sólido para líquido, formou um patamar, tá vendo? Nesse ponto B. Aí a passagem no estado líquido é o ponto C. A passagem de líquido para gasoso é o ponto D. Não formou patamar, então a temperatura não ficou constante, né? Continua em elevação. E o ponto E já é a substância do estado gasoso. Então, vamos ver as nossas alternativas agora. Letra A. A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. A gente viu que não é constante, né? Que ela está em elevação. Então, a letra A não pode, está errada. Letra B. O fenômeno que ocorre na região B, aqui, é a solidificação. E há 3 fases em equilíbrio. Olha só, a temperatura está aumentando. Solidificar, ela tem que estar abaixando, né? Ó,
Aqui ela estava em 100, foi para 200, 300. Então, aqui não é a solidificação, sim a fusão, passagem de sólido para o líquido. Então, letra B está errado também. Letra C. A solda é constituída por uma mistura azeotrópica, pois funde em temperatura constante. Mistura azeotrópica tem ponto de ebulição constante, né? Então tá errado. Não pode ser a letra D. E letra E, na região D da curva, coexistem as fases líquida e gasosa, e a temperatura permanece constante. Na D, realmente são as duas, mas não fica constante, né? Já falamos que aqui é em ligeira elevação. Então, nossa resposta correta é a letra C, né? A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Olha aqui, o nosso ponto de fusão, né? Passagem do sólido para o líquido. Então, resposta correta, letra C, né? É uma mistura eutética. A gente viu também lá nas nossas primeiras aulas, se não me engano, na segunda aula, né? Primeira ou segunda, a gente falou sobre esses tipos especiais de mistura. Questão 3. Segundo os modelos atômicos atuais, os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, ao qual se deve a maior parte da massa do átomo. Através do número atômico, Z, e do número de massa, A. John Dalton propôs a teoria do modelo atômico em 1808, e muitos de seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação ao conceito atual sobre a teoria atômica. Entretanto, a existência de isótopos ainda não era conhecida. Assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo atômico de Dalton não esteja de acordo com isótopos. Então, vamos lembrar. Isótopos são aqueles elementos que apresentam a mesma quantidade de prótons, certo? Então, vamos ver aqui o que é que vai acontecer aqui. Cadê a nossa apresentação? Aqui. Vamos voltar nela, tá aqui. Não, tá aqui. Achou, voltou. Vocês continuam vendo, gente, direitinho? Então, vamos ver aqui o que naquela época, né, Dalton não propôs, né, colocou para gente de acordo com os isótopos. Letra A. Cada elemento é composto por um átomo. Por um átomo, né? Letra B. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Letra C. Nas reações químicas, os átomos não são alterados. Letra D. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. E letra E. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento, essas massas relacionam-se entre si através de números pequenos e inteiros. Tá. Então, essa última aqui fala sobre a lei das proporções múltiplas, tá? Tá certa, né? Não tem muito a ver com os isótopos aqui. Letra C. Os compostos são formados... D, desculpa. Quando os átomos de mais de um elemento se combinam, tá? Nas reações químicas, os átomos não são alterados, mas não tem a ver com... Não é, né? A gente sabe que altera, mas não tem a ver com os isótopos, né? E letra A, cada elemento é composto por átomos. Tá. Agora,
Letra B, gente. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos? A gente sabe que não, né? Aqui nos isótopos, o que que vai ser igual? O número de prótons, certo? Vai ser diferente, vai diferir nesses átomos. Tanto o número de massa, né? Que provavelmente por conta de quê? Do número de nêutrons serem diferentes, tá? Então, a única aqui que não está de acordo com a existência dos isótopos é a letra B. Número 4. Uma mistura de NaCl dissolvido em água e azeite, após ser agitada, foi colocada em um funil de extração, como mostra a figura abaixo. Considere a densidade do azeite a 25 graus Celsius, 0,889 gramas por ml. E da solução aquosa de NaCl, 1 grama por ml. Analise as alternativas e marque a opção correta. Então, tá aqui, ó. Fase A e fase B. Letra A. Trata-se de uma mistura heterogênea, com duas fases e dois componentes. Realmente é uma mistura heterogênea de duas fases, né? Dá para a gente ver aqui. Só que nós temos azeite, água e NaCl. Então, a gente tem três componentes, e não dois. Por isso, A está errado. Letra A. A fase A é a fase que possui maior densidade. Então, a fase A está por cima. Tem maior densidade? Maior densidade fica por baixo, né, gente? Então, também está errado. Não pode, não está de acordo. Letra C. A fase A é a solução de NaCl. A nossa solução de NaCl tem 1. Não, ela é a maior. Então, não pode. Ela tem que ser a B, certo? Letra D. O azeite é mais denso que a solução de NaCl. É menos, né, gente? A densidade dele é 0,889, a da água é 1. Então, tá errado também. Letra E. Há dois componentes na fase B. Fase B. É a nossa solução, né, de água e NaCl. Certinho. Resposta correta, letra A. Questão 5, a última aí das fechadas, né, da nossa prova. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos. Então, tem aí, ó, a nossa bola de bilhar, o nosso pudim de passas e o nosso modelo planetário. Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com sua respectiva representação. Então tá, então vamos lá. 1, Thomson. Bola de bilhar não é Thomson, é Dalton. Então, só da gente saber essa relação, a gente já elimina 3 alternativas. A gente só vai ficar entre a C e a D. Então, a gente já tem 50% de chance de acertar a questão. 2, é o nosso pudim de passas. Pudim de passas é Thomson. Já tenho a resposta da minha questão. É a letra D, né? E só para a gente confirmar, o 3 é o modelo de Rutherford-Bohr, né? Que aqui ele colocou todas as opções, tá vendo? Como Rutherford-Bohr. Já é o modelo feito as alterações propostas por Bohr, né? Então, a resposta correta das 5
seria a nossa letra D, Dalton, Thomson e Rutherford, 1, 2 e 3, respectivamente. Certo? E aí? Agora eu quero ver vocês aí falarem para mim. Dessas 5, quanto que vocês acertaram? Ou vocês não anotaram e não sabem? Tem que ver na prova quais que são as questões de química, né? É a 16 até a 20. Ah, tá. Tá? Pode olhar aí. Oi? Como que é o gabarito? Só um minuto, que eu olho aqui para você que falo. E, C, B, E e D. Uhum. Certinho? E aí, quantas foi, Gabriel? Foram as E, C, B. Não, E, C, B, E, D. Foram as 5. É, C, B, E, D. Isso, assim. certinho, então você acertou todos. Isso? Muito bom. Muito bem. Gabriel, conseguiu ver aí? Não? Gabriela, conseguiu ver? Não lembro das minhas respostas. É Gabriela, viu, Gabriela? Não. Ah, tá. Beleza, não tem problema não, Gabriela. E aí, como é que foi, Gabriela? Foi bem ou não? Foi bem, que bom. Sofia, e você? Também foi bem. Isabelle? Professora, você pode repetir o gabarito, por favor? Sim, só um minutinho, que eu já te falo. Pode falar? Pode. 16, né, aí na sua prova. Letra E, 17C, 18B, 19E e 20D. Ok, obrigada. E aí, foi bem? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. E o Paulo? Falta só você, Paulo, agora, para compartilhar conosco aí. Paulo nem falou nada, né? Então vamos lá. Vou pegar, espelhar a prova de novo para a gente corrigir as abertas agora. Vamos ver. Essa daqui eu vou ver de cada um, né? Que eu vou corrigir. É de cada um de vocês. É só mesmo para a gente discutir aqui e ver se ficou alguma coisa sem. Vamos lá. Questão 1 aí das nossas questões abertas. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de gases de hidrocarbonetos, utilizada como combustível em aplicações de aquecimento e veículos. Os componentes do GLP, embora a temperatura e pressão ambientes sejam gases, são fáceis de condensar ou liquefazer, né? Que é mudar de gás para líquido, tá? Esta propriedade facilita o transporte dos mesmos através dos gasodutos. Considere uma mistura dos gases etano, propano e butano, com seus respectivos pontos de ebulição, e responda. Então, tá aí a tabelinha que deu para gente. Ponto de ebulição do etano, menos 93 graus Celsius, do propano, menos 45 e do butano, 0,6.
Letra A. Qual dos gases estará na forma líquida a menos 10 graus Celsius e a pressão de 1 atm? Então, menos 10. Ele quer saber no líquido. Então, olha só. O butano, ele vai deixar de ser líquido em 0,6, tá vendo? Então, ele é o único, gente, que em menos 10 vai estar líquido, porque olha esses aqui, ó. Em menos 45 ele já é gás, em menos 93 ele também já é gás, tanto o propano quanto o etano. Então, em menos 10, o único que é líquido é o butano, porque ele só vai fazer essa mudança de líquido para gasoso em 0,6, né? Em uma temperatura positiva, né? Depois do zero aí. Letra B. Na temperatura de 5 graus Celsius, qual será a composição da mistura gasosa? Então, 5 graus Celsius. Todo mundo vai estar no gás, concorda comigo? Temperatura de 5 é maior do que todas aí, todas as temperaturas de ebulição. Então, a nossa mistura gasosa vai ter etano, propano e butano. Letra C. Na temperatura de menos 5 graus Celsius, qual será a composição da fase gasosa da nossa mistura? Então, menos 5, temperatura negativa, né? Quem vai estar no estado gasoso? O etano e o propano, só os dois. O butano ainda, né? E letra D, abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus Celsius, qual gás irá liquefazer primeiro? Então, ele quer saber qual deles vai se transformar de gás para líquido. Então, se eu estou em 25 e venho abaixando, o primeiro que faz essa passagem de gasoso para líquido é o butano, né? Porque é o que tem maior ponto de ebulição. Certinho? Essa questão era mais interpretação aí das tabelinhas, né? Das relações aí que a gente fez das nossas mudanças de fase, né? A gente fez até um exercício parecido com esse, acho que estava na apostila de vocês. E foi uma questão do PISME do ano de 2018, tá? Se eu não me engano. Questão 2. O dia 5 de novembro de 2015 foi marcado pela maior tragédia ambiental da história do Brasil, devido ao rompimento das barragens de rejeitos provenientes da extração de minério de ferro na cidade de Mariana, Minas Gerais. Laudos técnicos preliminares indicam uma possível presença de metais como cromo, manganês, alumínio e ferro no rejeito. Letra A. Qual o símbolo químico de cada um dos metais descritos? Então, crômio Cr, manganês Mn, alumínio Al e ferro Fe, tá? Gente, lá na prova vai ter a tabela. Então, se vocês, né, já tiverem feito essas associações, né, que a gente usa, a primeira letra e a segunda, talvez ajude vocês a identificarem esses símbolos, tá? Mas isso aí, no decorrer do ano, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando, né, essas relações, tá? Letra B. Analise a distribuição eletrônica mostrada abaixo e diga a qual elemento químico presente no rejeito ela pertence. Então, tá aqui, ó.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. E com 5, 25. Então, o número atômico aqui é 25. Então, era só vocês irem lá na tabela, gente, que está lá, né, antes da questão número 16, e olhar. Aí vocês iam achar o número atômico, né, 25, está lá em cima, o Mn, que é quem? O manganês. Então, se você nem lembrasse, né, de fazer essa associação do manganês, colocava ali Mn, que você ia acertar a questão, só de consultar a tabela periódica. Os metais descritos representam substâncias simples ou compostas. Então, a gente está falando aí dos metais, né? Alumínio, crômio, ferro e manganês, né? Todos eles com os seus respectivos símbolos aí que vocês associaram, olharam lá na tabela periódica. Eles vão mostrar para a gente, representar para a gente substâncias simples, tá? Um único tipo, né, de elemento formando a nossa substância. E a última aí, a letra D, o rejeito de mineração representa uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea, né, gente? É muita coisa que fica ali, é barro, né, terra, são muitos componentes, né, presente ali e formando várias fases, né, o que caracteriza mistura heterogênea. Certo? Questão também, gente, retirada da prova do PISME, tá? Essa daqui, eu não 2015 deve ter sido a prova de 2016, né? Para o ingresso de 2016, provavelmente, tá? E aí, o que vocês acharam da prova aberta? Da prova não, da parte, né, aberta da prova? Acharam que as questões foram difíceis, puxadas ou tranquilo, dentro do esperado? Pode colocar aqui para mim. Sei que vocês não devem lembrar, né, de tudo que vocês colocaram, porque... mas o que vocês acham? Deu para fazer? Ou essas aí... Ah, tranquilo, beleza. Que bom. Então, Gabriele achou tranquilo. Gabriela, Sofia, Paulo também falou que foi de boa. Isabelle também, Gabriela também, Sofia também. Gabriel também, né? Acho que não teve também, tranquilo. Bom, gente, então assim, procurei colocar questões, né, que dentro do que a gente tinha discutido em sala de aula, né, acho que ficou bem dentro do que a gente viu aí nas aulas até o simulado, né? Então, fui pesquisando aí, peguei tudo dentro do capítulo 1 e 2, conforme a gente havia combinado, né? Que vocês viram que essa questão 2 foi o nosso capítulo 1, basicamente, né? Tirando o símbolo dos elementos e a distribuição eletrônica, né? Falou de substâncias compostas simples e misturas homogêneas e heterogêneas. Então, assim, são questões assim consideradas bem fáceis, tá? E que bom que vocês acharam, né? Espero que a nota também seja boa. Então, amanhã eu vou pegar, vou corrigir todas, então já vou ter uma ideia. Mas assim, pelo que eu já vi da turminha, vão ser notas boas, sim, vocês são bons de serviço, né? Tem um bom rendimento. Então, acho que vai ser tranquilo, tá? Gente, tem alguma dúvida? Tem alguma questão aí que vocês queiram discutir? Alguma coisa que não ficou claro? Ou podemos seguir? Qual que ficou a resposta da C? Da 2C? Da 2C? Uhum. Só um minutinho, deixa eu só conferir ela aqui. Os metais descritos representam substâncias simples ou compostas? Essa, Gabriel? Isso. Isso. Simples, né? Uhum. Porque os metais, eles têm sempre essa representação, né?
é o FE, é o MN, né, SR, os que estão aí, né, o alumínio. Aí o que, que vai acontecer? Para montar, para organizar, né, aquela parte ali, uma barra de ferro, que seja, a gente só tem a união de um tipo de átomo, né? E isso caracteriza substâncias simples. Certinho? Obrigado. Nada. Então, tranquilo? Era só essa dúvida a respeito do gabarito? Podemos prosseguir? Acho que sim, né? Então, turminha, dessa forma, né? A gente prossegue na nossa apostila, tá? Para o nosso capítulo 3, que justamente fala o quê? Da nossa tabela periódica, né? Que talvez, né? Não sei, na hora que eu estiver corrigindo, que eu vou ter certeza, pode ser que a, né, dessa questão número 2 seja a questão que vocês tenham maior incidência de erro, né? Porque seria essa unidade 3, né, que a gente ainda vai começar, porque envolve os símbolos, né, dos elementos, né, a fórmula, né, que representa esses elementos e a sua localização, né, a sua situação na tabela periódica. E a gente ainda não viu a respeito desse tema, né? Então, acredito que se houver, né, maior quantidade de erro em alguma questão, seja nessa, né? Tomara que eu esteja errado, que vocês nem tenham encontrado essa dificuldade. Então, nós vamos começar a discutir, né, a respeito dessa organização, tá? Aí, semana que vem, a gente começa, né, a falar sobre essa tabela periódica. Vou falar rapidinho de algumas tentativas que foram feitas, tá? De organização da tabela, até a gente chegar na parte que está aqui na apostila, que é a organização feita por Mendeleev, tá? Que foi a base, né, da nossa tabela periódica atual. E a partir daí, a gente vai começar a falar dessa organização que a gente trabalha hoje, que os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico, né? Levando em conta sempre as propriedades químicas e físicas próximas dos elementos para organizá-los em famílias e períodos, tá? Aí a gente vai falar bem tranquilamente sobre esse assunto e mostrar para vocês, né, como que a gente retira da tabela essas informações. Porque a tabela, ela é um meio, né, de consulta, ela é um material que a gente utiliza para retirar informações dela. Então, assim, ninguém precisa preocupar, né, em decorar a tabela periódica, porque essa não é a intenção. A tabela vai estar ali na prova, né? Vocês fizeram o primeiro simulado, ela deve ter vindo, né, na frente da primeira questão, porque dali vocês vão retirar essas informações, né? A gente só tem que aprender a fazer algumas associações dos símbolos desses elementos, né, das suas identidades, né? Porque na nossa tabela, aqui está lá na prova para vocês consultarem, não tem o nome, tem só o símbolo, a massa atômica e o número atômico, né? Aí a gente sabendo qual que é a família, qual que é o período, ajuda na hora de retirar essas informações. Mas, como já está quase no fim da aula, vou deixar para a gente iniciar mesmo semana que vem, tá? Hoje foi só a apresentação mesmo desse nosso capítulo. Joia? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Estou ansiosa para ver as notas, acredito que tenham sido muito boas para a Lívia divulgar o nosso top 3 aí. Tomara que tenha, né, mais de um em cada posição, porque a turminha aí é muito boa, tá? Obrigadinho, gente, pela presença, pela atenção.
e até semana que vem. Tchau, até Tchau, semana que Briane. vem. Tchauzinho, gente.